Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo aqui numas fontes bem legais que exploram assim a trajetória de uma palavra super conhecida, teologia. Isso aí. Temos um material aqui que acompanha essa ideia desde lá da Grécia Antiga, sabe? Passando por um monte de coisa. É uma viagem mesmo. A ideia é entender não só de onde veio a palavra, mas como o significado dela foi mudando, né? Sendo moldado, até disputado ao longo do tempo. Exato. E o começo é bem curioso, porque hoje a gente pensa em teologia e vem logo, sei lá, estudo acadêmico, né? Seminário. Sim, algo mais formal. Mas no início, a coisa era bem diferente, não era? A palavra vem do grego, theos, Deus, e logos, que é discurso, estudo. Um discurso sobre Deus. Mas quem é que fazia esse discurso primeiro? Então, eram os poetas. Figuras como Homero, Hesíodo, eles que contavam as histórias, sabe? A origem dos deuses, do Olimpo, as aventuras deles. Aquilo era a teologia da época. Os poetas. Sério. Sério? Sim, eles eram vistos como os primeiros teólogos nesse sentido de serem os narradores do divino, né? Eles preservavam e passavam para frente esses mitos que, de certa forma, explicavam o mundo para eles. Quer dizer então que, lá no comecinho, teologia era mais narrativa, mais mito do que, sei lá, análise racional, doutrina formal, tipo contar a história sagrada. Exatamente isso. Era o jeito de falar sobre os deuses que todo mundo conhecia, que circulava na cultura. Só que, claro, essa visão mais mítica não demorou para encontrar resistência. Ah, imagino. E aí entram os filósofos na jogada. Isso. Aí a coisa começa a mudar de figura. Platão, por exemplo, ele não curtia muito esses poetas, certo? Qual era o problema dele com o Homero, com o Hesíodo? Ele pegou pesado. Pegou um pouco, sim. Platão, principalmente lá na República, ele criticava bastante a imagem que os poetas criavam dos deuses. Por quê? Porque ele achava inaceitável que os deuses fossem mostrados com defeitos tão humanos, sabe? Ciúme, raiva, mentira. Para Platão, isso era péssimo para a educação, para a moral da cidade. Faz sentido. Ele queria uma abordagem mais filosófica, mais racional mesmo. Buscar a verdade sobre o divino, mas indo além dessas histórias, desses mitos. Foi um passo importante para tirar a teologia do mito e levar para o logos, para a razão. Interessante essa tensão, né? Mito versus razão para falar do divino. Parece que isso nunca some de verdade. Mas Aristóteles foi além ainda, né? Ele até classificou a teologia. Como é que foi isso? Olha, Aristóteles, na metafísica, ele deu um lugar de destaque para a teologia. Colocou lá no topo da hierarquia das ciências teóricas. No topo, acima de matemática e física? Exatamente. Para ele era a filosofia primeira, o estudo do ser enquanto ser, que no fim das contas levava à investigação do motor imóvel, sabe? A causa primeira de tudo, eterna, imutável. Uau! Era uma teologia bem filosófica, bem metafísica. A ideia era entender a divindade usando a razão, a lógica, e não a revelação ou o mito. Que virada, hein? De narrativa mítica para filosofia pura. Mas e como essa herança grega toda, Platão, Aristóteles, conversou com o judaísmo e o cristianismo que estavam surgindo? Imagino que encontro em lugares como Alexandria deve ter sido intenso. Ah, com certeza. Alexandria era um caldeirão cultural naquela época. Já tinha pensadores judeus, como o Fílon, lá no século I, tentando fazer essa ponte, sabe? Harmonizar a fé judaica, as escrituras, com a filosofia grega, principalmente Platão. Como ele fazia isso? Usava muita alegoria para interpretar os textos sagrados com base em conceitos filosóficos. Era uma tentativa de diálogo ali. E no cristianismo primitivo? Como é que eles pegaram esse termo teologia e adaptaram para a realidade deles? Então, esse foi um processo super importante para eles se definirem, né? Precisavam explicar a fé, se defender das críticas, organizar as próprias ideias. E muitos dos primeiros líderes cristãos, os padres da igreja, tinham formação filosófica. Ah, claro. Orígenes, que também era de Alexandria, lá pelo século III, foi um pioneiro nisso. Ele já usou o termo teologia no sentido cristão. E a obra dele, Sobre os Princípios, é vista como a primeira tentativa de fazer uma teologia sistemática cristã. Sistemática como... Tentando explicar tudo de forma organizada, sabe? Criação, queda, redenção, mas usando as ferramentas da filosofia. Ele queria montar um sistema coerente, embora algumas ideias dele tenham gerado debate depois. Entendi. E aí a gente avança para a Idade Média,
Aristóteles é redescoberto, vem a escolástica, a filosofia vira tipo a serva da teologia, é isso? Essa foi uma ideia forte por um bom tempo. A filosofia de Aristóteles, com aquela lógica super rigorosa, virou a ferramenta principal nas universidades medievais. Tomás de Aquino é o grande nome disso, né? Exato. Pensadores como ele usaram essa lógica para construir sistemas teológicos gigantescos como a Suma Teológica. A ideia era mostrar que a fé revelada, a fé cristã, e a razão natural, a filosofia, podiam andar juntas, em harmonia. E aí a teologia se firma mesmo como disciplina acadêmica. Sim, como uma ciência no sentido que eles usavam na época. Um corpo organizado de conhecimento, com um método próprio e tudo mais. Mas é bom a gente diferenciar essa teologia, que nasce de um compromisso de fé, de outros jeitos de estudar religião, certo? Com certeza, porque depois surgiram outras abordagens, né? A ciência da religião, a história das religiões, elas estudam o fenômeno religioso mais de fora, de um jeito descritivo, histórico, sociológico, sem necessariamente partir de uma fé específica. Entendi. Já a teologia confessional, ela opera de dentro de uma tradição de fé. Né? O objetivo é aprofundar a compreensão daquela fé. São campos diferentes, embora conversem, claro. Bom, então recapitulando essa jornada toda. A palavra teologia começou com os mitos dos poetas gregos. Isso. Foi transformada em investigação filosófica por Platão e Aristóteles. Mudança radical. Depois foi adotada e retrabalhada pelo judaísmo e pelo cristianismo. Se tornando central para eles. Até virar essa disciplina acadêmica super complexa na Idade Média. Ufa! Que percurso, hein? É incrível, né? E entender essa história toda ajuda a gente a perceber como as próprias ideias sobre Deus, sobre razão, revelação, fé, como tudo isso foi construído e debatido aqui no Ocidente. Não é um conceito parado no tempo, de jeito nenhum. É resultado de séculos de diálogo, de tensão, de transformação. Exato. E fica aquela pergunta no ar, né? Como será que essa história longa, essa tensão toda entre mito, filosofia, fé, ainda reverbera hoje? Como isso influencia o jeito que a sociedade atual, mesmo que não é religioso, pensa sobre sentido da vida, verdade, espiritualidade, conhecimento? É algo para a gente continuar pensando, com certeza.